Fala pessoal, tranquilidade, professor Cristiano Fraga na área novamente. Dessa vez a gente vem de célula. Professor, eu tenho um celular, né? Não, celular não, é célula. E aí, para a gente começar a entender o que danado é uma célula, a gente vai primeiro para a seguinte questão. O que é uma célula, né? E aí a gente vai partir do seguinte pressuposto aqui, ó. Deixa eu pegar aquela velha caneta aqui. Vamos embora. Vê. Tu tá vendo aqui essa mulher aqui, né? Que eu botei uma seta. Beleza. Essa mulher aí, pessoal, você tá vendo ela do ponto de vista macroscópico, né? Que danado é isso, professor? Tu tá vendo ela com teus olhos normalmente. Mas se você tivesse a visão microscópica, você conseguiria ver que ela é formada por milhares de unidades menores. Então, ó, essa mulher aqui, na verdade, recebe o nome de organismo. Então, essa mulher é um organismo. Eu sou um organismo, tu és um organismo. Então, organismo é qualquer indivíduo aí que você observe na totalidade. Só que esse organismo aqui, pessoal, ele é formado por sistemas. Beleza? Só que esses sistemas, nesse caso aqui que a gente está vendo o exemplo, é o sistema nervoso. Existem vários sistemas, né? Existe o sistema digestório, o sistema respiratório, sistema linfático, sistema esquelético. Esse aqui do exemplo é o sistema nervoso. E se tu olhar direitinho, o sistema nervoso tem um órgão que todo mundo conhece, que é chamado de cérebro, professor. Beleza. Então a gente sabe que essa mulher é um organismo. E que esse organismo é formado por vários sistemas. E esses sistemas são formados por vários órgãos. Órgãos. Nesse caso aqui, o órgão que a gente está usando como exemplo nada mais é que o cérebro. Se tu pudesse cortar esse órgão e observar ele em microscopia, tu ia ver que ele é formado por várias estruturazinhas que a gente chama em ciências de tecido. Nesse caso aqui, já que se refere a um órgão do sistema nervoso, esse tecido aqui é o que a gente chama de tecido nervoso. E chegamos até o ponto que a gente quer, porque o tecido ele é formado por células. Já deu para tu entender que célula é a pequena unidade funcional do corpo? Então, ó, nesse caso aqui, essa célula ela é uma célula especial, cujo nome dela é neurônio. Ah, professor, já ouvi falar em neurônio. Então é isso aí. Neurônio é o nome dado à célula do sistema nervoso. A célula do sistema nervoso. Beleza? Então vamos embora. Bem, tu já aprendesse que um organismo é formado por sistemas. O sistema ele é formado por órgãos. Os órgãos é formado por tecidos. E os tecidos são formados por células. E é exatamente isso daqui que a gente quer saber. Então, célula é a unidade básica de todo ser vivo. Tranquilidade? Vamos embora. Chegamos aqui à etimologia da palavra célula. Como é nosso primeiro contato com essas palavras meio estranhas, então a gente vai primeiro entender o que danado significa etimologia, beleza? Então vamos embora aqui. Bem, primeira coisa que tu tem que saber sobre etimologia é a respeito desses exemplos que eu vou colocar aqui para facilitar a tua compreensão. Então, ó, vou colocar aqui a palavra zoológico. Vou colocar aqui a palavra, deixa eu ver um exemplo aqui fácil também. A palavra anatomia. Anatomia. Vou colocar aqui também a palavra, deixa eu ver outra palavra. Vimos zoológico, anatomia. Vou colocar aqui a palavra citologia. Citologia. Bem, veja bem. Talvez você saiba que a palavra zoológico está relacionada aqui ao lugar onde os bichos, na teoria, vivem, né? Na teoria, por quê? Porque, na verdade, eles vivem ali porque eles foram colocados, mas o local adequado da vida do bicho é na natureza, né? Mas, ó, etimologicamente falando, zoo quer dizer animal. Lógico quer dizer casa. Então, pela etimologia da palavra, a gente sabe que zoológico é a casa dos animais. Como eu disse, isso é um conceito etimológico, mas na verdade a casa dos animais é a natureza, né?
Professor, e anatomia? Eu já ouvi falar que é o estudo do corpo humano, né? Mas etimologicamente falando, ana quer dizer parte. Tomia quer dizer cortar. Anatomia quer dizer cortar em partes. Porque a pessoa corta o corpo em partes para poder facilitar o aprendizado. Professor, e citologia? Cito vem de célula. Olha, célula, que é o estudo da aula de hoje, né? Logia quer dizer estudo. Tudo que você vê que terminar com logia quer dizer estudo. Então, etimologia, para quem não entendeu ainda, é o estudo da origem das palavras, beleza? Em ciências a gente utiliza muito isso, mas na verdade você pode adequar a compreensão etimológica para várias disciplinas. E aí a gente entra na seguinte questão. Professor, eu já entendi que etimologia é o estudo da origem das palavras. Então, ó, tudo que tu vê que tem zou no meio está relacionado ao animal. Tudo que tu vê que termina com logia quer dizer estudo. Mas sim, professor, mas e aí a partir de citologia, de célula? Então vamos embora. Ó, quando a gente fala em célula, a palavra célula ela vem do latim cella. E é interessante a seguinte questão aqui. Eu falei para vocês o que é etimologia, mas eu não falei da derivação etimológica. Basicamente, os aspectos etimológicos eles derivam de duas línguas, latim e grego. Nesse exemplo aí, ó, a gente tem cella, que vem do latim, e quer dizer o quê? Pequena cavidade. Quer dizer pequena cavidade. Professor, por que pequena cavidade? Não vou dar spoiler agora, mas daqui a pouco tu vai ver o porquê da pequena cavidade, beleza? Vamos embora. A gente vai falar um pouquinho aqui das curiosidades. Lembrando que essa aula de hoje é uma aula introdutória. A gente vai ter outras sucessões dessas aulas de célula. Essa é a parte introdutória. E aí, ó, a gente colocou algumas curiosidades aqui para vocês. Bem, primeira curiosidade. As células, elas são microscópicas na sua maioria. Como assim, professor? Quer dizer que tu só consegue ver uma célula, na sua imensa maioria, com auxílio de um microscópio, que para quem nunca viu, ó, é essa ferramenta aqui. Isso daqui é um microscópio. Isso aqui é um microscópio óptico. Existe também um microscópio eletrônico, que poucas instituições possuem esse microscópio. E aí, ó, mas professor, por que tem assim na sua maioria? Porque existem algumas estruturas celulares que são visíveis a olho nu. E aí eu vou dar um exemplo fácil aqui, ó. Professor, aí tem um ovo quebrado, tem. O ovo é formado por quê? Pela clara e pela gema, né? Ó, isso aqui é o quê? Gema do ovo. E isso daqui, a clara. A gema do ovo nada mais é que uma célula. É uma célula visível a olho nu, né? Então todo mundo aqui já viu uma célula. Todo mundo aqui já viu um ovo, né? Então, as células são macroscópicas na sua maioria, beleza? Vamos embora. Outra curiosidade. Possuem organelas. Professor, o que danado é organela? É alguma coisa a ver com mortadela? Não, organela. Então, ó, olha para cá. Organela, para quem nunca ouviu falar, vou pegar aqui uma canetinha, vamos embora. Ó, organela. A palavra organela não lembra órgão? Órgão. Lembra, professor? Beleza. Órgão, pessoal, é alguma estrutura do nosso corpo que tem alguma função, né? Te dar um exemplo. Coração. Qual é a função do coração? Bombear para o sangue circular no corpo. Qual é a função do osso? Sustentar o corpo, movimentar o corpo, produzir células do sangue. Beleza. Qual é a função do intestino? Se for o grosso, absorção de líquido. Se for o delgado, né, ou o fino, como algumas pessoas chamam, é a absorção de nutrientes. Então, assim como nós temos órgãos que têm alguma função, as células elas têm órgãos pequenos, que a gente chama de organela. Organela quer dizer órgãos pequenos. E cada órgãozinho desse tem uma função. Não se aperreie que a gente vai estudar um por um desses mais para frente. Mas agora eu só preciso que você entenda que as células elas possuem organelas. E o que são organelas? São pequenos órgãos que desempenham funções celulares. Beleza? Então vamos embora. Outra curiosidade. Presente em todos os seres vivos. Professor, como assim? Tudo que tu conhecer que tem vida possui célula. E aí a gente colocou aqui só 3 exemplos. Professor, explica aí esses exemplos. Agora, feito caldo de cana. Olha para cá.
Aqui a gente tem o que, pessoal? Ó pra cá, ó pra cá. Aqui a gente tem uma árvore, né? A árvore é um ser vivo. Então a árvore é formada por célula. Sim, beleza. Aqui a gente tem o terror de muita gente, né? Uma barata. Professor, e barata é um ser vivo? Claro, barata é um ser vivo. Ela é formada por células? Sim, é formada por célula. E o último exemplo que a gente botou aqui, ó, é um cachorrinho, né? Esse cachorrinho aqui, ele é um ser vivo? Sim. Se ele é um ser vivo, quer dizer que ele é formado por célula. Existe diferença entre a célula animal e vegetal? Existe, mas a gente vai aprender numa outra aula. Por enquanto, só tem que saber que todo ser vivo é formado por célula. Isso também originou uma teoria chamada de teoria celular, que a gente vai aprender também mais pra frente. Eu só estou dando uns spoilers aqui para tu se ligar, beleza? Vamos embora. Professor, eu lembro que tu dissesse ainda agora no começo da aula que a palavra célula vem de cella, que é uma palavra latina que quer dizer cavidade, né? Ou pequenas aberturas. Ou no popular pernambucanês, buraco. E é realmente. Mas por que buraco? Antes de tu entender a etimologia concisa da palavra célula, tu precisa entender que para descobrirem as células, primeiro tiveram que descobrir o quê? O microscópio, né? Então, o microscópio ele foi desenvolvido por um pesquisador, vou chamar de pesquisador, mas daqui a pouco eu vou contar a história dele para vocês, que é esse belíssimo cidadão aqui, esse aqui, ó. Esse cidadão aqui é chamado de Anton von Leeuwenhoek, ou algumas pessoas chamam de Leeuwenhoek. Esse cara aí, ele era um vendedor de tecidos holandês, e ele também trabalhava na prefeitura de lá, da cidade onde ele morava, né? Ele era porteiro também. E esse cara, nas horas vagas, ele desenvolvia uns equipamentozinhos que cabia no bolso. Isso aqui, ó, tá vendo aqui um negocinho cor de cobre? Pronto. Isso daqui, pessoal, cabia no bolso, era mais ou menos do tamanho de uma tampa de caneta, um pouco maior que uma tampa de caneta. Isso aí foi o primeiro microscópio. E era bem interessante porque nas horas vagas esse cara, ele costumava observar coisas. Tava chovendo, ele pegava uma gota da chuva, colocava aqui, ó, na pontinha e observava pelo outro lado. Ele conseguia ver isso ampliado. Ele observava pelos de animais, ele observava uma série de coisas. Então, graças a Leeuwenhoek, a gente hoje tem a citologia. Por quê? Porque ele foi o cara que desenvolveu o primeiro microscópio. Beleza? Esse cara ele foi o primeiro cara que se tem notícia a observar micro-organismos. Ele observou inúmeras bactérias. Tranquilo? Só que também existe um cara que tem sua importância na ciência, que viveu mais ou menos na mesma época de Leeuwenhoek. Esse cara ele tem o nome de Robert Hooke. Até o nome parece, né? Leeuwenhoek, Robert Hooke. Leeuwenhoek era holandês, Robert Hooke é inglês. E Robert Hooke ele ficou sabendo que Leeuwenhoek desenvolveu um microscópio. Aí ele disse, meu irmão, esse doido ele desenvolveu um microscópio, mas eu não curti muito não. Eu vou aprimorá-lo. E aí o que é que Robert Hooke fez? Ele pegou o microscópio que foi desenvolvido por Leeuwenhoek e ele colocou mais uma lente. O microscópio de Leeuwenhoek ele só tinha uma lente. Aqui, ó. Tá vendo? O microscópio de Robert Hooke ele tinha duas. Uma aqui em cima e outra aqui embaixo. Professor, e qual a vantagem desse microscópio de Robert Hooke para a ciência? A vantagem é que com duas lentes ele conseguia aumentar muito mais e ver essa imagem com muito mais nitidez. E Robert Hooke também tinha o mesmo hábito de Leeuwenhoek de ficar observando as coisas. E um belo dia ele estava observando cortiça. Para quem não sabe, cortiça é aquele mesmo material que a gente faz rolha de garrafa, né? A cortiça é uma parte externa do tronco das árvores, certo? Para quem não conhece. Se tiver mais curiosidade, dá uma sacada no Google que tu vai ver um monte de imagem de cortiça. E ele viu no microscópio que essas cortiças tinham alguns buraquinhos. E ele disse que esse buraco era uma célula, né? Um buraco. E disse que era a menor unidade da célula, do ser vivo. Então daí surgiu o nome célula. Então foi Leeuwenhoek que descobriu o microscópio, Robert Hooke aperfeiçoou esse microscópio e baseado nesse aperfeiçoamento aí ele conseguiu observar primeiramente as células. Na verdade ele observou uma cavidade onde existia uma célula anteriormente, porque a gente sabe que uma planta, quando você corta o tronco dela, ela morre, beleza? Vamos embora aqui. Bem,
Essa aula de hoje, pessoal, foi uma aula introdutória de citologia. Citologia, como assim, professor? Do estudo das células. É uma aula que ainda vai se estender bastante, mas para não ficar muito pesado, a gente vai ver só essa parte. Na próxima aula a gente vai ver mais coisa. E aí a gente vai resolver agora um exercíciozinho na manha do gato, bem de leve. Vocês vão responder, vão mandar para mim, juntamente com o nome e a sala, beleza? Qualquer dúvida, não hesitem em falar. Vem falar comigo e sanar tuas dúvidas, beleza? Até mais, pessoal. Falou!